Muito boa noite, meus amores. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Muito bem-vindos e possamos nos encontrar mais uma vez, nos libertarmos do cansaço, das inquietações da nossa alma e comungarmos este momento sublime nas nossas vidas, em que fraternamente nos encontramos e a energia bendita desta união nos benfazeja através da companhia dos nobres espíritos. Querida Janice Severo, muito boa noite, querida. Cleusa e Vilmar enviando uma boa noite, amada. Rosane da Costa, muito boa noite, Rosane. A Cleusa e o Vilmar sempre com a gente. A Rosane está enviando uma boa noite. A amada Dina Remédio Carvalho, de Livramento, enviando uma boa noite com muita luz a todos. Que assim seja. E Deus abençoe, que todos vós possam, meus irmãos amados, Alberto e Cati de Rivera, buenas noches, hermanos, a Dequinha Dias, a Carmen Jovita, minha amada companheira, irmã, que já vem aí nos auxiliar com a sua energia maravilhosa, passando, enviando uma boa noite, querida irmã, com muita luz. Muito obrigada, meu tesouro. Que todos vós possam levar para dentro dos vossos lares, atrair a luz. Mari Raquel Morales de Oliveira, minha amada irmã, um fraterno abraço, aquelas queridas filhas amadas. A irmã Jovita está mandando uma boa noite abençoada para todos. A Luciana, minha amada Lu, boa noite a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos nesta noite e comunhão. Que assim seja, minha amada. Que coisa maravilhosa, emocionante. Júlia Gomes Pereira, nossa querida irmã, companheira do grupo de estudos aí de Rivera, no Uruguai, enviando buenas noites, querida irmã. A Dequinha de Alvorada, dizendo boa noite, amada, paz e luz, amor a todos os lares. Oremos por todos os irmãos que estão acamados em seus leitos de hospital ou em casa. Que assim seja. Ana Paula Pedroso, boa noite a todos, com muita luz. Gostaria que vocês botassem a cidade, essas que eu não me lembro. Eu sei que tu já me puxou a orelha, né, Ana Paula? Mas essa cabecinha aqui não é fácil, hein? E ultimamente andamos numa correria, já se corria, né? Agora piorou. Agora estamos correndo em quádruplo, hein? Graças a Deus, né? Bom sinal que estamos com saúde, correndo bastante atividade, muito bom para a saúde. Que Deus abençoe. Sandra Santana, boa noite, querida irmã. Que os bons amigos espirituais nos auxiliem esta noite. Santana do Livramento. Está tudo ok, dizendo ela. Muito obrigada. Essas são minhas queridas irmãs de Livramento, da nossa querida Associação Espírita Duque de Caxias, que já retornou às suas atividades nas segundas e quartas-feiras, não é? Convidando aí todo o público, né, que habitualmente se fazia na nossa querida e amada casa, que estejam com nossos irmãos, prestigiando, colaborando com a casa, se envolvendo. A casa está precisando de irmãos voluntários, né? Vamos lá, minha gente, não podemos parar. A nossa fé tem que ser ativa. Toda vez que nos doamos, é imediato, recebemos em dobro de bênção, muita luz nos nossos corações, muita alegria, não é? Não existe melhor remédio para depressão, para hiperatividade, né?
os remédios maravilhosos para todos os problemas mentais, né? Os problemas da alma. É o voluntariado. É uma maravilha. Não existe sensação de felicidade maior na Terra do que chegar à noite e nós estarmos cansados pelo trabalho do voluntariado. É uma felicidade. Renova todas as nossas energias, né? Isso mesmo. Porque a gente tem que aprender isso, meus irmãos. Prestem bem atenção. A multiplicidade das palavras e as orações, as pessoas ficam bravas comigo quando eu digo isso. Nancy Gomes, buenas noches, bendiciones a todos. Nancy Gomes de Rivera. Eu sei, essa eu não vou esquecer mais. Sandra Vargas, amada irmã, boa noite. Tudo de bom para você. Eu estava então chamando a atenção, meus queridos, assim, ó. Eu digo sempre que tem irmãos que discordam, não é? Muito bem. Não que a oração não seja um lenitivo, né? Que nos foi trazido pelo mestre a oração, né? Inclusive o Pai Nosso, foi ele que nos trouxe. E veja bem, que não que eu queira dizer que não se faça oração, mas eu digo assim, ó, que a mentalização na luz e o silêncio interior é uma oração poderosa. É uma oração poderosa. Porque eu vejo que neste ato de simplesmente nos elevarmos à luz e não pensarmos em mais nada e só nos entregarmos a ela, esta luz, esse poder, esse nosso Deus, esse nosso Mestre Jesus, estes mentores espirituais, se são espíritos do bem, da luz, do amor, da caridade, mesmo, não tem necessidade de nós estarmos fazendo oração, a não ser exaltação, não é? Gratidão, agradecimento, louvor, né? Não há necessidade de estarmos pedindo, porque eles sabem tudo que nós estamos fazendo. No nosso atendimento à saúde que nós fazemos, quase todos vocês que estão aí sabem disso. Nós não gostamos que os irmãos digam qual é o problema que tem. Porque se o irmão vai precisar dizer o problema que ele tem, então os espíritos que estão assistindo, os espíritos sabem o que a pessoa está sentindo. Então, a elevação, aquela respiração, aquela mentalização na luz, devem fazer os irmãos sempre que andarem com problemas, esses que há pouco estão em tratamento, que estão com debilidades, reflexo das enfermidades que estão convalescentes, não é? Devem adotar esse hábito quando deitam, e imperioso que deitem após a refeição também, nem que sejam os 15 minutos, não é necessário que durma, mas deitar para relaxar, fazer bem a digestão, não é? E que neste momento, às 10 da manhã, lá pelas 10 da manhã, e na hora que deita, meio-dia à noite, e lá pelas 4 horas da tarde, faça uma mentalização na luz e a respiração 4 tempos, nem que seja umas 3 vezes. Ideal é 5. Mais ou menos 5. Corpo totalmente relaxado, elevado à luz. Cada vez que respira, se entrega mais ainda à luz. Isso é uma injeção de medicação, de toda a medicação que teu corpo necessita. Não é, meus irmãos? Isso é científico, comprovado pelas pesquisas da AMES, né? Associação Médico Espírita, e está comprovado em vários livros, não é? Estudo de faculdades comprovadas em várias faculdades brasileiras, né? Que as células
neste momento se transformam, elas mudam elas mudam de tamanho até, impregnadas pela energia cósmica universal. E ainda quando a pessoa está com uma dor de cabeça, anda tratando algum órgão do seu corpo, fazendo tratamento, quando termina assim no finzinho, mentalize que aquela luz toda se concentra ali naquele local. E eles comprovam que este ato tem o poder de curar enfermidades que a Terra ainda não conhece. A cura. Então, está em nós. É só querer, meus irmãos. Então, vamos orar menos e nos entregar mais, né? Não é necessário pedir a Deus. Ele sabe o que nós precisamos. Mas será assim por nosso merecimento que nós vamos receber, né? A cura existe, está comprovada a partir do momento que você sentir esse toque, sentir essa emoção, você está comprovando que existe esse poder e essa presença. Agora, permanecer com a cura, isso é de cada um, porque a enfermidade e os problemas vêm para nossas vidas para nos estimularem a mudança. Então, nós temos que nos transformar, nos analisar nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos e ir podando tudo isso, né? Para que sejamos merecedores da cura, sejamos merecedores de alcançar os nossos objetivos. Lembrem-se que o Mestre disse que é dando que se recebe. E o nosso tempo ocioso, vamos ocupá-lo em beneficência às pessoas necessitadas, em auxílio aos familiares primeiramente, aos colegas e companheiros de trabalho, especialmente para os que são patrões, né? Aquelas pessoas que nos cercam, nos servem, todos os que nos cercam, primeiramente esses, porque tem gente que gosta de figurar na lista lá, que ajuda, que faz e que acontece, mas os seus familiares, às vezes os vizinhos, estão necessitados, né? Não prestam atenção, não enxergam, não veem, né? Como os casos dessas crianças que aparecem mortas por toda parte aí, ninguém ouve, ninguém vê, ninguém nada, né? E estavam do lado. Então vamos colocar a nossa fé em ação, a serviço dos nossos irmãos. Está na nossa hora, a Sandra Santana vai ser demitida, porque ela já não cuida mais a hora. Mas eu não vou poder passar sem me exibir com o meu... Olha como eu tô precisada aí, que... Olha ali, ó, que tem umas bolhas enormes, né, meus amigos? Olha aí o sorrisal da Maria, ó. Saúde. Esse é o melhor remédio do mundo. Então vamos lá. Muito obrigada por suas companhias. No momento em que nos assistirem por aí, seja mais um a fazer parte desta corrente. Em nome de Deus, em nome de Jesus. A nossa gratidão nesse momento por mais esta oportunidade. Que possamos ser assistida, Mestre querido e amado, pelos nobres espíritos a serviço do Pai, nos auxiliando a boa intuição da vossa palavra, querido Mestre, e que possamos assimilar e pôr em prática os seus ensinamentos, e sejam úteis para todos nós e para todos os nossos irmãozinhos que nos ouvem. E por onde esta live passar, possa levar este convite a todas as almas queridas deste caminho que nos acompanhe. Muito obrigada. Que
Que Deus nos abençoe. Então vamos lá. Vou me atrever a dar a data hoje, 19, espero não estar errando, né? Então, 19 de agosto de 2021, diretamente aqui de Canoas, no bairro Niterói, estamos iniciando neste momento o Conhecendo o Evangelho aqui na 144ª reunião virtual da oração. Conhecendo o Evangelho, capítulo 19, a fé remove montanhas. E este, meus queridos irmãos, será o terceiro item desse capítulo, que nos fala da parábola das mais famosas, né? A figueira seca. Muito bem. E então, quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, foi ver se encontrava algum fruto. E aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era um tempo de figos. E então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vês como secou a figueira que amaldiçoastes? E Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Segundo lavrou Marcos no seu evangelho, né? Capítulo 11, versículo 12, 13 até o 23. A figueira simboliza as pessoas que não têm senão aparência do bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. Existem muitas pessoas, né, que falam bonito, que têm a voz mansinha, muitos até já mudando para o outro lado, são alegres, amicíssimos de todo mundo, amados por todo mundo, e na verdade, na intimidade lá dentro de casa, a coisa é outra totalmente diferente, né? Existem aquelas pessoas que tudo sabem e um verbo bonito para ler e explicar sua Bíblia, e andam com sua Bíblia embaixo do braço para mostrar para todo mundo, né, que são cristãos, e na verdade não fazem nada de bom. Existem inúmeras religiões que são belos templos adornados a ouro, com todas as pompas e circunstâncias, andam impecáveis para ir no culto, e, no entanto, para seus familiares, para seus vizinhos, para ninguém são absolutamente nada. E estas são as pessoas que têm aparência do bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. E podemos comparar exatamente com a grandeza dos ensinamentos do Mestre, que uma das árvores mais belas que existe é a figueira, né, meus irmãos? Uma figueira, aquelas majestosas, imensas, maravilhosa figueira, não dá fruto.
Simbolizam os oradores também, que têm o brilho mais do que lucidez, né? Suas palavras têm um verniz superficial, agradam aos ouvidos de todos, muito bonito, mas quando são investigados, nada tem de bom no coração, nada se encontra nelas. Após terem sido ouvidas, resta uma pergunta: que proveito se tirou daquilo que a pessoa ensinou? Porque as suas pompas e circunstâncias não tocam o coração. E vemos que aqueles que os assistem e são seus seguidores, em nada evoluem na vida. Muitíssimo pelo contrário. O fanatismo lhes toma conta, não é? A lavagem cerebral, que é o que acontece na maioria dos casos, e nada mais enxergam, filhos da cegueira, né? Nada mais enxergam do que aquilo a que estão submetidos e as ordens que estão recebendo, sem se darem o luxo de analisar, de pesquisar, de usar o seu precioso livre-arbítrio e ver o que é certo e o que é errado. Também simboliza todas as pessoas que possuem meios de ser útil e não são. Estão do lado do problema. Muitas das vezes estão até por aqui com aquele problema. E às vezes uma palavra sua, né? Às vezes uma palavra sua, um ato seu, seria de grande valia, e muitas tragédias do mundo seriam solucionados se não fossem a maioria das pessoas como Pilatos, que lavam as mãos ou ficam em cima do muro para não ser vista a sua opinião, e lavam as mãos diante do sofrimento deste vizinho, e do outro, e do parente, desse, daquele, porque o problema não é meu. Se quiserem que vão trabalhar, se quiserem que não sei o quê, né? E isso aí. E eles perdem a chance, porque os problemas dos outros que estão a nosso lado fazem parte da nossa vida. Todos os problemas que chegam aos nossos ouvidos precisam da nossa atitude, ou no mínimo precisam da mais preciosa arma que temos, que é a oração. A oração não é em nosso favor. Não impedir que me dê isso, me dê aquilo, sendo que eu sou uma pessoa que estou estudando, compreendendo, e quando faço minha oração só quero pedir, me dá, me dá, me dá, me dá. Né? Mas fazer oração pedindo por meus irmãos que sofrem, que não têm essa mesma compreensão, né? Quanto bem pode fazer? Quanto bem pode fazer a um pobre com frio uma oração pedindo um súplico manto de luz, cobrindo a sua noite, para que eles possam dormir acalentados pelos bons espíritos de seus familiares. Estou cedendo meu ectoplasma para aquele bem. Com certeza ele vai dormir meio anestesiado, nem vai sentir o frio, né? Sabemos do poder da energia e como usar, canalizar esta energia para nós, absorver para as nossas enfermidades. Pois quando estamos ociosos ou estamos fazendo a nossa oração da noite, fiquemos um segundo mentalizando a luz para os hospitais, para o nosso globo terra, que envolve todas as situações humanas, não é? Sendo útil, né? Todos os sistemas, eles se prestam todas as utopias de sistemas vazios, doutrinas sem base, sem base sólida, porque não falam coisa com coisa, não sabem explicar, não têm explicação, não comprovam absolutamente nada, não aceitam nada
do que poderá, né, despertar naquele cristão alguma vontade de lutar por si mesmo, pensar, analisar e buscar compreender as coisas, para deixar de ser instrumento de enriquecer os bolsos dos outros. E que Deus, nosso Pai e o Mestre bendito, amado, são exemplos de humildade, de simplicidade. E que não é a roupa, e que não é a pompa, mas é o coração puro, conforme diz nas bem-aventuranças, aos pobres de coração, aos humildes. É para esses que Jesus se dirigia, a esses que ele acompanhava. A fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, que emociona, que toca profundamente a nossa alma. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. Porque esta montanha que são as nossas dificuldades e os nossos problemas a que viemos, porque são nossas dívidas do passado. Não temos que pedir que Deus nos livre delas, porque nós temos que passar para nos libertar. E então nós temos sim que pedir ao Pai que nos dê força, coragem, serenidade, que nós possa ter todo o empenho para vencer e não ser vencido nas dificuldades a que necessitamos. Por sua bondade e misericórdia nos concede inúmeras oportunidades de vir para a terra saldar as nossas dívidas, para ficarmos livres desta reencarnação, para que possamos encontrar a vida futura, planar em esferas mais elevadas. É a bondade do Pai e a misericórdia, nos dá a oportunidade, a chance de nos libertar. Pois são estes árvores que tem folhas, aqueles, né? Mas não tem frutos. Por isso, Jesus os condena à esterilidade. Nada fizeram, nada produziram, nada terão. Nós sabemos qual é o caminho, né, meus irmãos? Olha os pavilhões dos mensageiros. Chegará o dia em que secarão até a raiz, ou seja, todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade serão reduzidas a nada, e todos os homens voluntariamente inúteis neste sentido, que não utilizaram os recursos que tinham em si, inteligência, sabedoria, bom discernimento, o livre-arbítrio para decidir, tudo que Deus lhe concedeu, serão tratados iguais como a figueira santa. Porque Deus agora, meus irmãos, já nos concedeu todas as chances que nós tínhamos para vir na Terra, evoluir, e no que conseguimos foi um emaranhado de dívidas por causa do nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? E nos endividamos sucessivamente em cada reencarnação, e Ele já nos concedeu inúmeras oportunidades. Agora o tempo se esgotou. Secou. O nosso tempo se esgotou. Aqueles que não servem, aqueles que nada produzem para esta terra, que está na plena evolução, caminhando para a total regeneração, né? Não haverá aqui espíritos
inferiores, como aqueles que nada fizeram para progredir. Então não virão mais para cá. Logicamente, não irão regredir, porque os espíritos não regridem, mas serão remanejados para outros mundos de mais sofrimentos. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que lhes faltam. Somos os mediadores. Os espíritos de luz precisam da atividade mediúnica para que eles possam agir aqui neste plano. Então, é através do ectoplasma do médium, seu desejo de auxiliar a sua energia do bem, né? Mentalizando e planando nas esferas de luz, se elevando, encontra os mensageiros que querem, estão a serviço do Pai, prestar caridades na terra, auxiliar este e aquele, precisam da atividade mediúnica de alguém para que eles, tirando do médium o ectoplasma, possam auxiliar tanto os encarnados como espíritos menos favorecidos, que eles não podem se aproximar porque estão planando aqui, né? Nessa energia densa que é a nossa, uma energia mais pesada, e eles são mais leves, né? A energia mais sutil, não se aproximam. Então nós seremos o intermediário, transmitindo as instruções deles, através do que falamos, do que lemos, do que explicamos, da leitura que nos chega hoje. Eles estão mandando recado para este, para aquele outro. Este que está aí, você que está na sua casa, está ouvindo muitas das vezes falar em feijão preto, porque eu passei o dia fazendo feijoada, tá? Falando em feijão preto, e você vai entender que é um manjar. Porque naquele momento o som da palavra se transmuta conforme a necessidade de cada um, se ela for elevada com sentimento, com objetividade de esclarecimento, com humildade, com o esforço do estudo, da doação, né? Então chegará ao toque dos corações afins, que estiverem afim de deixar a novela de lado, de deixar a cervejinha de lado agora, de vir a família se reunir, como muitos de vós aí que eu sei, assistirem, ouvirem, se deixarem envolver pela luz. Então todos dirão assim: ai, a palavra hoje era para mim. Era para todos, porque todos dizem a mesma coisa. Eu estava precisando ouvir isso, porque cada um a recebe segundo a sua necessidade. Os mentores chegam aqui para intuir esta palavra, para intuir a boa leitura. Lá na sua casa, os espíritos de luz que lhe assistem, seus familiares, que são seus anjos guardiões, estão aí com você, lhe intuindo, lhe fazendo lembrar que hoje é dia da live, né? Você esqueceu e ele lembra: olha, tá na hora da live. Porque eles estão lhe ajudando a compreender, a aceitar, e muitas vezes compreender diferente do que aquele lá está falando, mas a palavra vai servir como uma luva para aquilo que eles estão querendo lhe dizer, lhe chamar atenção, lhe aconselhar, lhe orientar, e não conseguem ser ouvidos. E além disso, neste momento em que nos prestamos e nos unimos a essa corrente, estes espíritos, mesmo os familiares, neste momento também conseguem auxiliar
todos os irmãozinhos necessitados, menos favorecidos, que muitas das vezes, queridos irmãos, estamos acompanhados de muitos espíritos escurecidos, mas que não são espíritos do mal, são os espíritos dos nossos próprios familiares, que não se esclareceram enquanto estavam na Terra e agora ficam aí, sem saber para onde vão, não enxergam, não é? Muitos não sabem nem que desencarnaram. Então, nesse momento, são auxiliados tanto os encarnados como os desencarnados. E porque, olhe bem, e não é pela oração, é porque nós nos doamos e nos unimos nesse momento. E estamos reverenciando com respeito esta oportunidade que ora veio para dentro dos lares a doutrina, que está ecoando aos quatro cantos do meu lar, por eu estar me prestando, me doando, compatuando, me envolvendo e estimulando a minha família para se envolver. Aí está o dando que se recebe. Aí é que eu serei beneficiada. Nesse momento tem uma infecçãozinha aqui, nem me percebo, mas estão me medicando. Tem precisando desesperadamente amanhã de um dinheiro, de alguma coisa para pagar alguma coisa, para comprar necessária. E o meu coração está aflito. E eu não ouso pedir por mim. Não ouso pedir. Mas venho à reunião com o puro objetivo de compreender e buscar e melhorar o meu conhecimento e me entregar a esta energia maravilhosa e, principalmente, colaborar com estes espíritos, né? E com todos os meus familiares e as pessoas que me rodeiam, porque assim como vão ser tratados os espíritos que estão aqui em casa, também vai ser do vizinho, desse vizinho, daquele colega, que enxergam a luz que está me rodeando e vem me acompanhar e vem para a reunião. A casa está cheia. A casa está cheia. Estão sentadinhos. E é neste dando que no final da reunião Jesus concederá licença, né, meus irmãos, de que os nobres espíritos nos deixem a sua bênção, talvez no sono da noite a intuição, a orientação amanhã. De alguma forma, passa alguém lá na frente e vê uma plaquinha que eu botei, ou amanhã fala com a minha amiga e dizendo, eu ando com vontade de comprar tal coisa, e a amiga diz, mas eu tenho uma amiga que quer vender. Eu vi isso aí na internet. Eu passei lá numa casa e vi a plaquinha. E aí o dinheiro que aquela estava precisando, há tanto tempo tem aquilo para vender que até tinha esquecido, aparece uma pessoa para comprar. Não pedi, mas as soluções vêm. Porque será sempre por merecimento. É dando que se recebe. E então, estes médiuns, né? Que são o instrumento que falta aos espíritos e por isso são dotados de faculdades específicas para cada finalidade, né? Para cada. Um vai tratar da saúde, outro vai ser acolhimento fraterno, outro vai ser a bênção para a família, outro vai ser instrutor, enfim. Né? Mas também a mediunidade pode ser uma finalidade só e se tornar várias, de acordo com a doação do médium, o seu interesse, o seu envolvimento
ela vai evoluindo cada vez mais. Porque Jesus disse, a quem tem, se lhe dará. E se lhe dará em abundância. Em abundância. Para usar, para quê? Para o semelhante. Porque para si vai ser apenas aquilo que lhe será dado por merecimento. E então, nestes tempos de renovação social, desta grande mudança, nesta era maravilhosa que estamos adentrando, embora todas essas tragédias aí que são necessárias para que se deu a transformação mais rapidamente, né? Os médiuns têm a missão particular, como são árvores que devem dar alimento espiritual a seus irmãos, viu? A seus irmãos. Vou contar um segredo para vocês, que eu sou médium mais velha do que vocês nasceram, né? E a gente tinha a prática antigamente, eu dei muita receita, no tempo das receitas, né? Chegava a dar 30 receitas numa noite. E aqueles remédios daquelas receitas curava muita gente. Agora eu podia estar com a mesma problema, podia fazer a receita para mim, nunca na vida funcionava. Porque não é para nós, é para os outros. E por isso, então, sendo estes médiuns, veja bem, multiplicados, para que o alimento seja abundante. O chamamento está aí e eles estão aumentando o interesse, querendo participar, estudar, maravilhosos, né? E para que sejam encontrados em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados. Ninguém poderá dizer que não sabia e que nunca teve oportunidade, porque pertinho, bem pertinho de si, tem. E quem ainda disser que não quer se misturar e que não quer saber, agora tem o segredo, né? Do seu celular aí, que pode botar o fonezinho do ouvido e ninguém vai ouvir e saber que você está envolvido, mas com certeza haverá de fazer uma grande mudança nesses seus conceitos, no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo, né? Querer viver de aparências, como há pouco falamos, né? Não querendo encarar face a face. E para provar que os homens, que todos são chamados, todos, porque a faculdade mediúnica é um órgão do corpo humano que todos têm. Mas se eles desviam esse objetivo, providencial, a preciosa faculdade que lhe foi concedida, lhe foi dada. Não lhe foi cobrado nada, então ele também não pode cobrar nada. Imagina se na casa espírita vai andar a bandejinha lá no meio para que botem um dinheirinho, como a gente vê em tantos lados, né? Imagine se algum médium espírita, estudioso da doutrina espírita, vai cobrar alguma coisa pelo seu trabalho. A mediunidade é coisa santa e santamente deve ser praticada. Não há nada mais precioso na nossa vida. Nada mais sublime
de mais responsabilidade. Se a utilizarem para os fins fúteis e nocivos, para banalidades, coisas sem importância, vou vender a minha casa, eu vendo a minha casa para este homem que apareceu para vender ou não? Ah, essas perguntas de antigamente, né? Isso a gente viu muito, né? A gente também não sabia, né? E coisas nocivas, quer dizer, para fazer trabalhos, para prejudicar alguém. Tem uma mulher lá no serviço que vive me prejudicando, dê um jeito nela, né? Se a colocam a serviço de interesses mundanos, futilidades. Se em lugar de frutos salutares do bem, né, produzem maus frutos, mau uso, más consequências, se recusam a torná-la proveitosa e de frutos salutares, produzem maus frutos e torná-la proveitosa para os outros, e se não tiram proveito dela para si mesmo, não é? Aprimorando-se, então eles são como a figueira santa, seca. Vejam bem que se, com toda esta grandeza que é o dom mediúnico, usarem para fins que não seja do bem, então pode se preparar, porque vem, né? Deus lhe tirará o dom que se tornou inútil em suas mãos, e a semente que não sabe fazer frutificar, e que os tornará presa dos maus espíritos. Porque há muitos médiuns que por suas más ações perdem seu dom mediúnico, como está dizendo aqui, que lhe é tirado. E o seu orgulho lhe faz continuar exercendo aquela prática, enganando a todo mundo, porque daí virou presa dos maus espíritos. Ou aqueles médiums que até faziam coisas boas e usaram errado, como nós ouvimos muito falar, né? Aí, em vez de estarem sendo assistidos por espíritos de luz, estão sendo assistidos por espíritos escurecidos. Louvado seja. Muito obrigada, irmãos. Louvado seja este ensinamento maravilhoso, esse esclarecimento que nos chegou hoje. E eu os convido, amados, a fecharem vossos olhos, se deixarem envolver pela emoção desse momento. Com toda certeza, aquele que silenciar sua alma e respirar profundamente, vai sentir a emoção. Porque uma chuva de bênçãos recai sobre vós. As mãos dadivosas dos nobres espíritos que vos assistem, ansiosos por dirigir-vos a caminho do bem. Felizes ficam neste momento em que lhes é oportunizado exercer a atividade a que veio, de protegê-los, envolvê-los com as bênçãos necessárias, encorajá-los, fortalecê-los,
estimular a harmonia e a união da família, derramar a medicina sobre os que necessitam. E desejam ainda que se estenda mais além para todo o globo, sobre todas as necessidades, através dessa sua doação neste momento. Estás beneficiando a muitos irmãos necessitados. Gratidão, Pai soberano e amado Senhor, que nós, tão pequeninos, podemos nesta hora, através deste Mestre bendito e com a presença destes queridos irmãos, nos sentir amparados e fortalecidos para a luta. A luta que de muitos é muito árdua, mas toda noite, com certeza, que buscamos neste silêncio interior esta emoção de agora, estamos nos fortalecendo. E estas lágrimas que correm é um desafogo, é a libertação. Tonifica nossos sentidos, estimula todo o nosso organismo, estimula nosso sentimento em favor de todos. E com certeza, irmãos amados, na noite seremos instrumento destes queridos amigos para estender a caridade por aí ou assistir a algum irmãozinho que tenha participado da reunião. O sono da noite será bendito para que possamos trabalhar. Porém, ao despertar, nos sentiremos fortalecidos. Balbuciaremos alguma canção, e se for elevada, acompanhados de nobres espíritos, talvez até assoviemos uma, e com todos que falarmos, e para de todos que lembrarmos, dividiremos essa luz, mentalizando que todos encontrem estes momentos tão sublimes que nós já conhecemos. Permaneçam conosco e tenhamos um compromisso para conosco mesmo e em favor de muitos, de cultuarmos cada vez mais. Que a paz divina do Mestre bendito esteja em nós, em qualquer das nossas situações, porque devemos nos fazer merecedores da companhia destes nobres espíritos. Deus seja louvado, hoje e sempre, para todos nós. Que assim seja. Muito obrigado, meus amores. Boa noite a todos.